sou o pastor Adejardan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise. É o tema do trimestre. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. Nos ajude a levar mais longe a palavra de Deus. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O objetivo geral desta lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. E como objetivo específico nós temos discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Bem, esta lição, a lição de número 11, ela é baseada em Esdras capítulo 8, versículo 1 a 12. Esse é o texto onde está baseado o comentário da nossa lição. É importantíssima a leitura, portanto, desse texto. Esse é um momento singular dos judeus repatriados, né? O povo que se reuniu para ouvir a exposição da palavra de Deus. Inicialmente, o comentário da nossa lição, na primeira parte do comentário, ele comenta sobre Artaxerxes envia Esdras. Os judeus estavam sob o domínio persa, a Pérsia tinha derrotado a Babilônia, e os judeus, lógico e automaticamente, passaram então do domínio de Babilônia para o domínio persa. Os judeus passaram a observar que os persas eles tinham uma política de domínio mais branda do que os babilônios. Dentro desse contexto social que Esdras então é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus, né? Esdras era escriba, era sacerdote. Certamente o rei observou o profundo conhecimento, né, que Esdras possuía acerca da lei da nação de Israel, e ele envia então Esdras. O texto também nos informa em Esdras capítulo 7, que juntamente com Esdras, o rei enviou uma carta escrita em aramaico. Nessa carta dizia que qualquer judeu que desejasse podia acompanhar Esdras a Jerusalém. Isso está no versículo 12. E os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, de forma voluntária, dados pelo rei e também pelos seus conselheiros. Em terceiro lugar, o versículo 19 de Esdras 7 nos mostra que os vasos sagrados que ainda estavam em Babilônia seriam restituídos. As despesas seriam pagas pelo tesouro do rei, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos, rendas. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica pudesse funcionar conforme a lei de Deus. Esdras então louva a Deus e, atendendo então a essa liberação do rei, Esdras então sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Esdras então viaja para Jerusalém acompanhado por um grupo de judeus, inclusive líderes eminentes do povo. Ele recusa a escolta militar que foi oferecida pelo rei, demonstrando toda a sua confiança no Senhor Deus. Eles oraram, eles jejuaram para que tivessem uma boa viagem. Isso está em Esdras 8, 21. Deus ouviu a oração, Deus guardou o povo naquele trajeto. É nesse momento que Esdras então chega em paz em Jerusalém, oferece holocaustos a Deus, se encontra com Neemias, né? Neemias que tinha ido a Jerusalém, e nesse momento então eles estão em um momento singular então da nação, que é a reconstrução religiosa da nação. É dentro desse contexto que está então o capítulo 8 do livro de Esdras, que é o momento então quando há o ensino da palavra de Deus. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6, o texto nos informa que o povo então se reuniu para ouvir a exposição da palavra de Deus. Você pode observar isso no capítulo 8 e o versículo de número 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades,
todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Aqui nós observamos a fome que o povo estava da leitura da palavra de Deus. A comunidade pós-exílica estava com fome da palavra, né? Isso inclusive deve ser uma característica do povo de Deus, a fome da palavra. O povo estava desejoso da palavra de Deus. O texto diz que eles se reuniram na porta das águas. Nós não sabemos exatamente, o texto não dá essa informação, por que foi que eles se reuniram na porta das águas e não no templo. Certamente foi por causa da grande quantidade de pessoas. Foi ali então na porta das águas, junto à porta das águas, que aconteceu então esta assembleia, esta reunião tão solene, né? Quando o povo, juntamente com os líderes, se reúnem para ouvir a exposição então da palavra de Deus. Outra coisa que nós podemos observar nesse texto é que o texto diz que disseram para Esdras trazer o livro da lei de Moisés. Observe bem a expressão livro da lei de Moisés. O que de fato compunha esse livro da lei, nós também não temos esta informação. Certamente não foi lido todo a lei de Moisés ou todo o Pentateuco. Certamente foi lida algumas seções específicas da lei, né? O texto não dá informações detalhadas. Quem sabe, certamente, as porções da lei que foram lidas foram as porções legais. Bem, o povo então estava ali na porta das águas, né? O povo, nos diz a informação do texto, que se ajuntou como um só homem. Observe bem esta unidade então do povo, na porta das águas como um só homem, é o que o texto diz. O texto também diz no versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do mês. Vejam bem que a assembleia era composta de homens, de mulheres, os sábios, todos estavam ali juntos, né, como um só homem, para ouvir a exposição da palavra de Deus. Outra coisa que nós podemos observar, no versículo de número 3, o texto diz: e leu nela diante da praça que está diante das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Observe bem no versículo de número 3, que o período de exposição foi da alva até meio-dia. Então veja, o local, a porta das águas. O momento ou o período foi da manhã até ao meio-dia, desde a alva até o meio-dia. Foi um período relativamente longo, né, de leitura, de exposição da palavra de Deus. É o que nós podemos observar então no texto. O versículo de número 4 diz que Esdras, o escriba, veja que ele é caracterizado como escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. A palavra púlpito aqui, conforme aparece no hebraico, é migdal. Normalmente a palavra migdal no hebraico, ela se refere a uma torre, mas aqui, como também segundo Crônicas, capítulo 6 e versículo 13, o termo migdal, ele é utilizado para se referir a uma espécie então de plataforma, um lugar elevado, né, onde as pessoas então ficavam, né, proeminentes para fazer então a leitura, a exposição, a fala, se dirigir então ao povo. O texto também diz no versículo de número 4 que Esdras tinha ajudantes, tinha colaboradores à sua direita e à sua esquerda. Observamos então que os sacerdotes, os levitas estavam ali nessa empreitada de ensino da palavra de Deus. Inclusive o texto ele cita o nome desses colaboradores, né? Citado no versículo 4 e é citado também no versículo de número 7. Os levitas aparecem no versículo de número 7.
Dentre as funções então do sacerdote e dos levitas no Antigo Testamento estava a função então de ensinar a lei para o povo. Lá no tempo de Josafá, por exemplo, em 2 Crônicas 17, os levitas saíram ensinando a palavra de Deus nas cidades então de Judá. Bem, então nós observamos aqui os colaboradores que Esdras tinha nessa empreitada de ensino então da palavra de Deus. O versículo 5 diz o texto que Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Bem, o texto então nos mostra Esdras abrindo o livro, né? Ou mais precisamente desenrolando o rolo, pois era um rolo então das Escrituras, e ele então desenrola o rolo, ele fica em pé nessa plataforma, e ali então Esdras desenvolve então a leitura da palavra de Deus. Observe bem no versículo de número 6 ainda, no versículo 5, que diz o texto que quando ele abriu o rolo, quando ele desenrolou o rolo, o texto diz que o povo se pôs em pé. Isso mostra então certamente a reverência que tinham pela palavra de Deus, pelas Escrituras. O versículo 6 diz que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Observe então bem que a humildade do povo, nessa atitude de prostrarem-se, louvarem ao Senhor, inclinaram-se. O texto diz que eles inclinaram-se, eles prostraram de forma reverente, também humilde, adorando a Deus, louvando ao Senhor, dizendo também amém, amém. Isso mostra então a reverência que eles tinham pela presença de Deus vinda, manifestada através da leitura então das Escrituras. Ou seja, o que a gente pode observar nesse versículo 6? A gente pode observar que o culto daquele povo, aquele momento de adoração a Deus, era um momento que não alcançou apenas a mente. Veja que Esdras está ensinando a palavra, está ensinando as Escrituras, mas você pode observar que esta leitura, que este ensino da palavra de Deus promoveu, fez com que o povo ficasse em pé, se ajoelhasse, adorasse a Deus, dissesse amém. Ou seja, naquele momento a leitura, a exposição da palavra não alcançou apenas a mente do povo, mas alcançou também o coração do povo, produzindo então atitudes de adoração, além do aspecto tão somente mental. Isso é um elemento muito interessante aqui no texto. O versículo 7 cita o nome então dos levitas, e no versículo de número 8, o texto diz que leram o livro na lei de Deus e, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Observe bem o termo declarando. A palavra declarando aqui é o termo parash. O significado desse termo é distinguir, ou seja, é daí que inclusive vem o termo que é utilizado pelo povo judeu nas sinagogas, de separar uma leitura para um texto, para a leitura da lei na sinagoga. Daí que vem o termo parashat, que é a sessão de leitura da lei na sinagoga, conforme o ciclo, a cada sábado, é o ciclo de leitura que acontece na sinagoga. Bem, o texto então diz que eles leram, explicavam o sentido. Certamente havia uma espécie de tradução para o hebraico, já que alguns estavam com dificuldade, certamente, pelo fato de estarem já há muitos anos no exílio, então estavam com dificuldades do entendimento do hebraico, e então eles explicavam o sentido então do termo para o povo. Ou seja, eles liam então o texto no hebraico e traduziam para o aramaico,
e fazia com que o povo compreendesse, entendesse melhor o que nós podemos observar aqui nesse texto. Bem, o texto também diz no versículo 9: e Neemias, que era o Tirsata, ou seja, o líder, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. É claro que essas lágrimas do povo eram lágrimas de alegria, de regozijo, certamente por verem a reconstrução da nação, por estarem em torno da palavra de Deus, por verem as promessas de Deus se cumprindo, quem sabe também por arrependimento pelos momentos passados que eles tinham desobedecido à palavra de Deus, e agora eles estão felizes, eles estão alegres, eles estão satisfeitos, né, com aquele momento singular da história da nação. E aí o texto também diz que eles enviaram comida para as pessoas que não tinham nada, né? Ou seja, eles obedeceram a palavra, certamente demonstrando gratidão a Deus pela provisão. Essa demonstração de gratidão vem de Êxodo 34, Levítico 23, na festa então da colheita, o povo então se regozijava, né? E certamente naquele momento então de regozijo, eles então mandaram porções para as pessoas que não tinham nada. Esse era um momento então singular. A palavra doçura aí no versículo 10 é um termo no hebraico que está relacionado a engordar, a ser gordo. A expressão está relacionada a vinho misturado com mel, uma bebida muito popular, né? Que seria a doçura que o texto fala aqui, especialmente no versículo de número 10. Bem, o comentário da lição, ele então aborda, ele destaca esses elementos de Esdras ensinando a palavra para o povo. Ele destaca também que o ensino foi algo maravilhoso. E logo em seguida, na terceira parte, ele diz: a palavra de Deus deve ser ensinada. Ele relembra o texto de Deuteronômio 31, quando Deus ordenou que a palavra deveria ser lida de 7 em 7 anos, né? E também lembra que no Novo Testamento, na grande comissão, Jesus ordenou que a palavra fosse ensinada e fosse também ensinado a guardar a palavra, na tarefa da grande comissão. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4, 1 e 2, ele instou a Timóteo para que ensinasse a palavra, pregasse a palavra, ensinasse a palavra. Bem, quais são então os resultados? Aqui vamos observar a importância do ensino da palavra. Nós podemos fazer uma aplicação, principalmente dentro do contexto que nós estamos vivendo, da importância do ensino da palavra, a importância de se ensinar doutrina bíblica. Muitas pessoas hoje, elas não estão assimilando, né, as doutrinas bíblicas. Elas estão, inclusive algumas pessoas utilizam o argumento de que não se deve ensinar as doutrinas bíblicas ou doutrina de forma geral, porque diz que doutrina separa, divide, inclusive usam a tônica e o argumento de que o importante é o amor. No entanto, a Bíblia nos mostra a importância do ensino e da doutrina bíblica. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso nas suas epístolas. Ele dedicou tempo em Corinto, em Éfeso, em vários lugares, isso é relatado no livro de Atos dos Apóstolos, ensinando a palavra de Deus. Então, o ensino bíblico é fundamental. E este ensino bíblico deve ser constante e deve ser também metódico. Deve ser metódico, deve ser também abrangente. Este ensino deve ser constante, metódico e abrangente. Quando dizemos que deve ser constante, quer dizer constantemente, em todos os momentos, deve haver ensino da palavra de Deus na igreja. Deve ser metódico, quer dizer, deve ser didático, um ensino didático. Inclusive a palavra mestre no Novo Testamento não é somente aquele que ensina, mas é aquele que ensina com método. Então deve ser metódico, deve ser didático.
para que venha alcançar os seus resultados. E deve ser também abrangente, ou seja, deve abranger todo o corpo doutrinário das Escrituras, da Palavra de Deus. Ensinar sobre Deus, sobre o homem, o pecado, a salvação, as doutrinas da vida cristã, como a oração, a fé, o jejum, enfim. Então deve ser também abrangente. Quais são os resultados então do ensino da palavra? Na quarta e última parte do comentário, o comentarista diz que o ensino da palavra gera temor, e ele destaca alguns textos da Bíblia relacionados à palavra e ao temor. Ele destaca também que o ensino da palavra implanta normas espirituais no crente, como a honestidade, como o viver uma vida honesta, não viver na prática do pecado, como da imoralidade, por exemplo, não dar falso testemunho. Ou seja, o ensino da palavra produz mudanças éticas e morais na vida do povo. É isso que nós observamos, por exemplo, nas epístolas. E o ensino da palavra também gera conhecimento. O conhecimento sempre foi visto na Bíblia como um elemento fundamental para fundamentar a vida espiritual, né? Na linguagem do Novo Testamento, a vida cristã, uma linguagem mais contextualizada, né? A vida cristã, ela precisa do conhecimento. O conhecimento é fundamental. Deus já dizia que o povo errava por falta de conhecimento. Não apenas conhecimento intelectual, mas um conhecimento, acima de tudo, também experimental. Então, esse texto é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento relacionados a avivamento. Aqui nós temos um dos maiores avivamentos da Bíblia, o avivamento do período pós-exílico. E veja que este avivamento do período pós-exílico, ele teve como alicerce as Escrituras, a Palavra de Deus. Os judeus repatriados, eles reconstruíram a nação, reconstruíram os muros do templo, mas eles reconstruíram também a vida espiritual da nação. E essa reconstrução da vida espiritual foi através das Escrituras. A leitura, a explanação das Escrituras e o atingimento das Escrituras ao interior do povo. Nossa nação, nosso país passa por momentos tão difíceis e a Igreja Evangélica Brasileira, ela precisa de um avivamento como este, resultado da palavra. Como está o culto de ensino na sua igreja? Como está a escola bíblica dominical na sua igreja? Tem havido ensino sistemático das Escrituras, da palavra de Deus? E as pessoas que se propõem a ensinar? Você que é um mestre, você que é um ensinador, você tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus? Você se empenha em levar o melhor? Você se empenha em ler bons livros, em orar, em se dedicar à leitura das Escrituras, tanto e primeiro devocionalmente para depois ensinar o povo? Qual o nível de dedicação você tem para ensinar o povo? Quando você assume o púlpito, você já passou momentos em oração, em estudo, inclusive preocupação também com as questões de exposição didática das Escrituras? Esse é um elemento também fundamental. Portanto, que você possa refletir sobre isso, e este é um momento singular para apresentar para a classe a importância das Escrituras, que você possa fundamentar na Bíblia, possa estimular o povo à leitura da Bíblia. Este é um momento singular para estimular a leitura devocional das Escrituras. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Existe um valor muito grande nas Escrituras, existe um valor muito grande na palavra de Deus. Que Deus, portanto, o abençoe e que a palavra de Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Não perca essa oportunidade singular que você tem diante de si para expor esta lição. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.